Qual capítulo da sua história escreveremos juntos? Os últimos anos exigiram grande esforço, mas você venceu. Alcançou o que ainda poucos alcançaram. Mas o mundo do trabalho mudou. A pandemia trouxe dificuldades, mas também novas oportunidades. E você precisa estar preparado para elas. Por isso, convidamos você a conhecer a nova pós-graduação Unisa. Formação a partir de 6 meses, vivências e networking. Professores de referência no mercado, opções de cursos presenciais e 100% online. E o melhor, descontos especiais para ex-alunos Unisa. Inicie um novo capítulo de sua formação. Amplie suas chances no mercado com a pós-graduação Unisa. Acesse esse QR Code, cadastre-se e garanta condições especiais para as turmas 2021. Quem faz pós-graduação Unisa, faz história. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, professora Márcia. Professora Márcia, está me ouvindo bem? Seu áudio está ligado, professora? Não te ouvi agora. Me ouviu agora? Ouvi, agora sim, tudo bem. Bom, deixa eu apresentar, então, a professora Márcia. A professora Márcia é administradora, especialista em controladoria e finanças, mestre em ciências humanas, tem larga experiência executiva aí em grandes empresas, também em consultoria nessa área financeira, de gestão, né, em geral. E acho que é isso, né? Assim, resumindo muito, espremendo tudo, quer acrescentar mais alguma coisa, professora? Acho que a apresentação é bem pertinente. Aliás, o que a gente mais trabalha na docência é justamente, além dos estudos, essa prática profissional que a gente compartilha, né, com os nossos alunos, e agora na webinar com o pessoal que está aqui com a gente. Estou vendo Marques, Raquel, Daiane, né? Então, estão vendo o pessoal que está acompanhando com a gente. Então, a ideia é essa mesmo, é compartilhar essa experiência profissional, esse olho no que acontece na vida real aqui com vocês, do ponto de vista das finanças, é claro. Muito bom. E é claro que, complementando aí a apresentação, a professora Márcia também é professora de diversas disciplinas e diversos cursos nossos, né? Aqui tanto do nosso MBA como na graduação também, né? Em vários cursos e disciplinas aí dessa área de gestão e da área de finanças. E hoje eu sou, fazendo uma rápida apresentação também para quem não me conhece ainda, sou o professor Luiz. Eu trabalhei basicamente com auditoria, né, boa parte da minha carreira, e também como professor universitário, e coordeno 2 MBAs atualmente, o MBA em Gestão Financeira e Controladoria, e também o MBA em Auditoria, Compliance e Gestão de Riscos. Então, também essa carreira como professor, junto com a carreira paralela aí na área de auditoria e consultoria, né? E hoje eu tenho o prazer de receber a professora Márcia aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a excelência em gestão financeira, né? A gente pensou assim em falar em alguma coisa dessa parte de finanças, e aí nas conversas pensamos assim, mas o que seria assim uma gestão com excelência, né? O que seriam os principais requisitos aí? Então essa foi a nossa ideia. Então poderia começar assim, talvez, né, professora, a gente conversando um pouquinho em relação àquilo que existe de novidade, né, se é que existe alguma, mas em relação àquilo que existe de novidade nesse caminho para a excelência na gestão financeira.
Eu milito na área financeira, assim, desde antes do mundo digital fazer parte da nossa vida como faz hoje. E, basicamente, toda a gestão financeira, ela é sustentada em dois grandes pilares, e isso não muda ao longo do tempo. Então, a primeira base mais consistente da excelência na gestão financeira são as decisões de investimento e as decisões de financiamento. Então, a gente tem visto o mundo mudar, a gente tem visto aí a digitalização dos espaços, a inteligência artificial, então todo esse conjunto aí de tecnologias que se chama de indústria 4.0, a modificação das relações, e ainda para ajudar uma pandemia que mudou a vida em sociedade. Mas esses dois pilares continuam sendo a grande sustentação quando a gente pensa numa gestão financeira adequada e que traga resultados eficientes e eficazes. As decisões de onde é que eu vou buscar recursos, que são as decisões de financiamento, e que envolve uma análise muito profunda, dos custos e dos riscos, porque nem sempre aquele recurso mais barato é o que vai oferecer um risco compatível. E, por outro lado, as decisões de investimento, onde é que eu vou investir esses recursos? Como é que eu faço essa relação? Então, essas duas decisões envolvem basicamente pensar fonte de capital, custo do capital e o retorno de onde eu vou investir. E isso não muda. Eu falo que isso vale para a nossa vida pessoal. A gente costuma fazer workshops de finanças pessoais, e assim, eu tenho que saber quanto custa o dinheiro que eu trago para dentro do meu caixa, para eu saber onde eu vou aplicar, onde eu vou investir, qual é o retorno. Então, em termos de excelência, assim, a base, a sustentação é decisões de financiamento e de investimento. Agora, claro que essa digitalização toda faz com que essas decisões tenham que ser tomadas num prazo muito mais rápido do que eram lá nos anos 80, né, Luiz? Talvez até levar em consideração algumas coisas que talvez não fizessem sentido num mundo de 40 anos atrás, 50 anos atrás, mas que hoje o pessoal dá muita importância, quer dizer, vem dando, desde aquela época até agora, vem aumentando, crescendo em importância, que eu acho que são os aspectos sociais e os aspectos ambientais. Isso já foi muito discutido, havia entendimento até de economistas famosos, tudo dizendo assim, olha, a empresa tem que dar lucro e ponto, Se a empresa der lucro, ela cumpriu a função social. Mas eu acho que essa visão avançou um pouco e hoje a gente vê muitos investidores, fundos de investimento importantes, que olham muito para essa questão também social, ambiental. Existe uma pressão social também nesse sentido. Então, talvez a gente tenha que atender algumas dessas outras questões também, Está indo mais para aquele lado do bottom line que o pessoal fala na sustentabilidade, Mas assim, a gente quando pensa do ponto de vista de analisar as decisões de risco e retorno, porque a gestão financeira, ela se sustenta, por essa relação risco e retorno. E já há algum tempo, não é recente, mas hoje isso tem se exacerbado cada vez mais, as decisões da empresa, elas não podem ser baseadas única e simplesmente, na visão do lucro monetário. Quando falamos em sustentabilidade, quando falamos em resultado, esse resultado, para que a empresa se mantenha com excelência ao longo do tempo, tem que se prever dentro do lado do risco, se eu olho o risco e retorno, eu tenho que olhar do lado do risco, qual é o custo que isso traz para a empresa. Quer dizer, não é uma visão filantrópica, não é uma visão humanitária, é uma decisão de gestão empresarial mesmo. Entender que tomar uma decisão
ainda que eu tenha um lucro econômico, né, em termos monetários, esse investimento vai me trazer um lucro excelente, mas que eu tenho risco de ter impactos ambientais, ou que eu estou entrando na seara, né, de infringir direitos humanos. Então, a gente já viu grandes empresas que simplesmente naufragaram em função de estarem, não eram nem elas próprias, mas elas estarem relacionadas com parceiros, né, terceirizados, quarteirizados, que trabalhavam com mão de obra em regime escravo. Então, do ponto de vista de você avaliar financeiramente, né, a relação risco e retorno, do ponto de vista financeiro, a vertente risco envolve todos os riscos, inclusive e principalmente, né, Luiz, e aí é muito legal você trazer essa vertente para a gente entender que você ter excelência financeira não significa só mostrar um balanço bacana, um fluxo de caixa com uma geração de caixa excelente, né, um lucro econômico de ponta, o maior lucro, a maior margem EBITDA, os melhores indicadores de liquidez, tudo isso é fundamental, mas desde que tudo isso seja obtido dentro de um ambiente de um risco razoável. E é claro que as questões ambientais, as questões sociais, elas estão em pauta, né? Diria eu que muitas outras questões, como a diversidade, então hoje as empresas já percebem que elas precisam apostar, né, em ações para reduzir o risco, por exemplo, do assédio moral, né, de você evitar que você tenha gestores que, na busca por resultados econômicos, financeiros, quantitativos, né, explorem as suas equipes, né, para que haja uma busca maior de diversidade, não só de gênero, mas de todos as vertentes, né? Hoje já as empresas têm buscado incluir de forma positiva e adequada, e não com aquela visão filantrópica, né? A população LGBT, e tudo isso faz parte do risco quando eu penso na moderna gestão financeira, né? Então, o pezinho do risco se preocupa também com essas questões. Muito bom. E dentro disso tudo, aí dessa questão toda, a gente teve um evento imprevisível, né? Ou inesperado, pelo menos, que é a questão da pandemia, né? É interessante, eu estava pensando um pouquinho sobre isso, porque eu vi, assim, logo que começou aquele fechamento, o pessoal em casa, quem podia, né? Me chamou a atenção que tinha empresas assim, que falam, não, já tem empresa fechando tudo, mas tinha passado assim um mês, né? Então eu fiquei pensando, poxa, mas será que essa empresa não tem aí um planejamento de fluxo de caixa para pelo menos uns 3, 4 meses de operação? Não tinha algum planejamento anterior? Não tem alguma capacidade de obtenção de recursos, né, para poder sobreviver um pouco? Porque a gente sabe que é uma situação muito delicada, muito, muito difícil, inesperada, né? Mas me surpreendeu um pouco a velocidade com que algumas empresas sucumbiram, e por outro lado, por outro lado, independentemente do porte, pequena e média empresa, tem até uma pequena empresa que provavelmente nós dois conhecemos, porque é um lugar perto da universidade que tem lá pão de queijo, sanduíches, café, chá, bolo, açaí, e ele começou há pouco tempo lá, um negócio pequeno, né, tal. E eu, numa dessas vezes que a gente não está indo, está mais em home office, mas uma dessas vezes que eu fui até a universidade, passei lá e me surpreendi, porque ele aproveitou esse período para aumentar a área. Ele enquanto estava fechado, na verdade, ele fez uma boa reforma, ampliou, então, isso a gente viu acontecer em vários lugares. Então, em muitos lugares, eu vi que foi, assim, um mês a empresa sucumbiu e fechou as portas, e outras, mesmo independentemente do tamanho, se pequenas, médias e grandes,
aproveitaram até esse período para fazer reformas, para aumentar, né? Então, queria um pouco te ouvir também a esse respeito, assim, desse cenário provocado pela pandemia, o que mudou, e faz sentido isso que eu falei? Faz muito Como é sentido. que a Na gente pode verdade, analisar isso? tem uma expressão que eu ouvi recentemente, aliás, no final do ano passado, dizia o seguinte: planejamento é obrigatório, mesmo que nada daquilo que foi planejado aconteça. E a discussão era realmente uma matéria bem bacana, né, na revista Exame, acho que é de outubro ou novembro do ano passado, abordando justamente esse aspecto que você trouxe, Luiz. Né? A pandemia atingiu todas as empresas. Algumas, claro, né, aquelas mais relacionadas à tecnologia, né, tiveram muitas oportunidades, porque, claro, né, esse avanço da digitalização do trabalho e das relações comerciais e da sociedade como um todo privilegiou, claro, aquelas empresas, mas privilegiou aquelas que já tinham um planejamento. E aquelas empresas que tinham um planejamento e que tinham essa visão de futuro, claro que empresa nenhuma em 2019, quando fez o planejamento para 2020, poderia imaginar o tamanho do que foi. Né? Nenhuma delas, ninguém, nem com bola de cristal, nem os economistas, né? O maior especialista em planejamento do mundo, não. Mas se a empresa tem um planejamento, se a empresa tem uma projeção, e eu falo que fluxo de caixa, como você comentou, eu, durante muito tempo, eu atuei com consultoria de planejamento financeiro para micro e pequena empresa. E é justamente esse o ponto que você trouxe. O planejamento futuro, de você ter um planejamento no qual você faça suas provisões e as suas projeções, você mantendo margens de segurança. Então, quando você pensa, né, num negócio, num restaurante, por exemplo, que em 3 meses ele teve que fechar as portas, né, o primeiro sinal de alerta era uma empresa que estava pedalando, a gente costuma usar essa expressão na área corporativa, está pedalando, porque a bicicleta, quando você está em velocidade, se você parar de pedalar, a bicicleta cai, né, a não ser que você ponha o pé no chão. Então, eram empresas que estavam vendendo o almoço para pagar o jantar. Então, aquela falta de planejamento de fluxo de caixa que fazia com que ela precisasse da receita do almoço para poder comprar os insumos para fazer o almoço do dia seguinte. Né? Então, realmente, a falta de planejamento de maneira geral e a falta de planejamento financeiro é o que vai fazer a diferença daquela empresa que sobreviveu e o restaurante lá da tapioca, né, que está crescendo e que certamente tinha um planejamento, não necessariamente esse planejamento foi realmente concretizado em função da pandemia, porque ele teve que fechar, mas são aquelas que entenderam que, com certeza, teriam que abrir novas frentes de negócio, que já entendiam que o delivery, que o atendimento digital tinha que estar na pauta, então elas conseguiram oferecer essas opções de forma mais rápida. Então, eram aquelas empresas que já tinham uma visão daquilo que se previa e que a pandemia acabou acelerando, né, Então, quando você me pergunta o que mudou é a velocidade com que as empresas precisam tomar decisões. E eu só consigo ser ágil, eu só consigo ser flexível, eu só consigo rapidamente me reposicionar numa situação de crise generalizada se eu tiver muito claro de onde eu saí, aonde eu quero chegar e como é que eu vou fazer para chegar lá. Porque aí eu consigo rapidamente mudar esse rumo. Agora, se eu estou a reboque, né, vivendo um dia atrás do outro, né, sem ter muita noção de para onde eu estou indo, aí não precisaria nem uma pandemia. Eu diria que essas empresas que fecharam 2, 3 meses após o início da quarentena, né, seriam empresas que teriam aí no máximo 1 ano de vida. Elas com certeza não sobreviveriam à competitividade, ainda que não houvesse a pandemia, né?
É interessante isso, e a gente hoje pode pensar também muito, falando um pouco também na minha experiência, eu também já tive já vi essa mesma questão, né, das empresas pequenas e médias, tudo, mas até falando de empresas maiores, eu trabalhei muito com empresas familiares de todos os portes, né? Agora tem empresas familiares bem grandes também, e além de pequenas e médias, são a maioria, né? Mas muitas delas têm um funcionamento comum. Tem aquelas muito bem organizadas, que talvez sejam ainda, infelizmente, não o maior número, né? Mas tem muitas empresas em que a gente fica pensando sobre essa questão toda, porque cada vez mais, pelo que eu estou entendendo até da nossa conversa, tudo, esse profissional de finanças tem que estar junto, né, daquilo que está acontecendo, ligado nas oportunidades e ameaças que a empresa possa ter e que vão impactar a parte financeira, né? Então, cada vez mais é ele quem vai orientar um pouco nesse sentido. E aí as outras questões são integradas. Então, essa questão do planejamento estratégico, a questão do planejamento financeiro, orçamentário, do fluxo de caixa projetado, do fluxo de caixa diário, todas essas questões. E mais aquelas que são até mais específicas, principalmente no Brasil, né, que são a questão tributária, que é uma questão extremamente importante complexa, aqui, que às vezes fica de lado, mas eu já vi muitas coisas, assim, uma vez eu lembro que eu fui numa empresa que, aí, claro, os números variam, porque se a empresa é maior ou menor, quando você fala um número, né, esse número pode ter um impacto diferente, mas eu me lembro, por exemplo, uma empresa, de um trabalho que eu fiz uma vez, que uma pequena mudança tributária lá que eu sugeri para eles, na verdade até sugeri perguntando por que eles não faziam de determinada maneira, achando que eles teriam uma explicação, só que eles não tinham uma explicação. Não tinham, né? Na verdade, então, eles não tinham pensado nisso. Não tinha. E aí eles acabaram economizando 3 milhões de reais. Isso já faz tempo, já faz uns 10 anos isso. E mais 3 milhões são sempre 3 milhões, né? Nossa, independentemente do porte, 3 milhões são 3 milhões. Isso, então uma economia considerável por causa de uma questão lá muito específica, que eu até achei que era algo que eles sabiam e tivessem analisado, mas depois descobri que não, que na verdade não se tinha discutido esse assunto, ninguém tinha chamado atenção antes para aquilo, né? E nem era o meu objetivo principal daquele tipo de trabalho, né? Mas, enfim, aí acabou acontecendo isso. E em várias oportunidades, visitando empresas, eu vi uma outra questão que me chama muito a atenção, que é, por exemplo, o tipo de regime tributário, né? As empresas podem escolher, mas muitas por alguns tipos de medos, de receios, de falta de segurança nas suas próprias informações internas, acabam fazendo opções que às vezes não são as melhores. Então, estou me lembrando de um outro caso, não são as mais adequadas. Eu estou me lembrando de um caso, por exemplo, que eu discuti também lá, porque a empresa estava com uma situação muito complicada, ela teria um resultado no final do ano provavelmente zero, um pouco abaixo, né, um pequeno prejuízo, na projeção, a gente estava ainda antes de fechar o ano, e eu vi que mesmo assim eles tinham pago entre 250 mil e 300 mil reais, que não precisaria pagar se fosse em outro regime tributário. Eu falei, então, olha, por que vocês estão nesse regime tributário? E é a mesma coisa, a pessoa fica olhando para você, né, como assim? Eu falei, como assim? Você tem o direito de escolher, né? E você, inclusive, está com prejuízo, ou se tiver algum lucro aqui, vai ser quase zero isso aqui, mas provavelmente será um prejuízo. Além de ter prejuízo, você ainda vai pagar imposto. Por quê? Porque você fez uma opção
errada. Você Sim. estava lá no lucro presumido, podia ser lucro real, mas aí tem outras implicações, tem outros custos, tem que ver também, fazer outros cálculos, né? Mas, enfim, é algo que precisa ser feito. Quer dizer, então eu vejo que É muitas uma dessas competência que coisas precisa ser pensada, né? não estão bem, né, arrumadas, bem. Então, acho que a parte de finanças, por esse profissional tem que levar um pouco tudo isso em consideração, né? Então, isso me faz pensar que outras competências profissionais fazem sentido para o profissional hoje, né? O que o profissional hoje precisaria ter, eu né? iria eu iria um pouco mais longe até, Luiz. A Daiane, que está com a gente aqui, bem-vinda, Daiane. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Ela disse que tem 18 anos e que ela começou a empreender há 1 ano e meio. Que ela é uma microempresa, que ela faz mochilas artesanais e que ela vende pelo Instagram, né? E a gente estava conversando sobre planejamento, né? E aqui ela pergunta, né, como seria um planejamento nesse caso. Claro que nesse curto espaço de tempo a gente não consegue responder pontualmente nesse sentido, mas vai muito ao encontro dessa pergunta, né, e desse questionamento e dessa discussão que eu e o Luiz tivemos agora sobre, assim, quais as competências do gestor financeiro, né? E eu trago isso, né, para o universo do empreendedor micro, pequeno empresário, na verdade, ele meio que tem que consolidar vários perfis. Então, se eu pensar num gestor financeiro, né, que pilota a área financeira de uma grande empresa, de uma empresa maior, né, uma empresa até média, que tem uma área financeira consolidada, é essa visão sistêmica, entender que a gestão financeira, ela pressupõe esse olhar, né, do ambiente, de entender o que acontece no entorno da empresa, não só no negócio diretamente relacionado, né, os principais concorrentes, né, mas o entorno como um todo. As coisas têm mudado com muita velocidade, então essa capacidade de analisar, de ler as informações, né? O Luiz compartilhou comigo uma matéria bastante interessante sobre da Price, né? E uma das coisas que se destaca nessa busca, né, de se entender a busca da excelência em finanças, que é justamente você ter mais tempo olhando, interpretando o que o cenário te conta, procurando informações do cenário. Então, Daiane, quando você me pergunta, né, como fazer um planejamento para o seu negócio nascente, né? Então, você tem um produto personalizado, mochila artesanal, então isso hoje tem uma abordagem muito bacana, as pessoas estão fugindo de produtos massificados, estão procurando, né, itens mais individualizados, né? Então, o artesanato faz muito sentido nesse momento que a gente vive. Acho que a pandemia refletiu muito nesse aspecto, né, Luiz, das pessoas procurarem, né, coisas mais próximas delas do que aquilo que está aí padronizado, massificado. Então, eu pensaria num planejamento de você, primeiro, você investir, o Sebrae tem vários cursos, e tem um específico que é muito bacana, que é gratuito e 100% online, que é de planejamento financeiro. Então, é um curso, se não me engano, de 150 horas, mas ele é totalmente online. Então, no caso, né, aquelas pessoas que estão empreendendo, que têm os seus pequenos negócios, né, a capacitação. Então, isso vale para o gestor financeiro, seja ele um gerente, seja ele um diretor, né? Primeiro, é buscar a capacitação continuada, investir no conhecimento o tempo todo. Quais são as novas ferramentas? Então, hoje temos a digitalização, novas ferramentas que permitem trazer uma quantidade de dados grande, né? E se debruçar sobre esses dados, analisar esses dados, né? Esse é uma perspectiva e é uma competência que cada vez mais vai ser cobrada do gestor financeiro, de você ter essa competência de interpretar um grande volume de dados e o impacto desses dados nas finanças da empresa. Por exemplo, a gamificação. Então, tudo hoje
é passível de se tornar um game. Então, a educação é um exemplo, né, claro. Então, na educação, desde a educação básica, educação superior, várias disciplinas têm sido trabalhadas por meio de jogos digitais, jogos colaborativos, jogos competitivos. Só que essa gamificação também está indo, né, para a área da saúde e para outras áreas. Então, aquela realidade aumentada. Luiz, você conhece Pokémon Go? Já ouviu falar? Já jogou isso? Eu tenho um neto de 10 anos, então eu já saí com ele caçando Pokémon na rua, né? Então, essa coisa da realidade aumentada. Até né? Uma febre. Agora melhorou um pouquinho, mas era uma febre isso, né? Então, mas só que quando a gente fala dessa realidade aumentada, que a gente pensa no Pokémon Go, então hoje a gente já vê isso acontecendo na medicina, né? De você, num procedimento cirúrgico, você usar essa mesma tecnologia que mostra um Pokémon num lugar onde ele não existe, que é uma imagem digital, que foi inserida no mundo real, acontecendo na cirurgia. E aí, como é que isso vai refletir no ambiente das organizações? Como é que isso vai refletir no ambiente da empresa e de que forma isso pode ser oportunizado, né, em termos de gestão financeira? Né, de como é que a gestão financeira vai incorporar essas mudanças que acontecem na sociedade. Marques Carneiro aqui está comentando que é MEI, que trabalha com representação de produtos alimentícios e que ele está migrando para distribuição. Realmente tudo tem que ser muito bem analisado. Ele está fazendo o cálculo de quanto de mercadoria precisa comprar, comprando um veículo para fazer entregas, e que todo esse investimento precisa verificar se vai ter capital de giro para cobrir o investimento por quanto tempo, né? Porque é claro, né, Marques, que você precisa pensar que é uma visão, né, voltando ao universo mais próximo do empreendedor, do pequeno empreendedor, do micro e pequeno empresário, de entender que ele vai abrir um negócio e viver dele, né? Sendo que, na verdade, ele vai abrir um negócio e ele vai ter que colocar dinheiro nesse negócio por, no mínimo, 1 ano. Então, ele não só vai tirar a receita da empresa, né, Luiz, como ele também vai ter que colocar recursos, né? Então, uma segunda dica seria fazer um planejamento financeiro do negócio, pensando, né, na relação de custo-preço. Então, Marques, você que está pensando, né, de migrar para representação, para distribuição, e vai fazer todos esses investimentos, né, de quanto de mercadoria comprar, o veículo que você vai ter que investir, né, pensar, né, como é que você vai fazer primeiro a sua projeção de vendas, qual é o cenário da projeção de vendas para você poder ter base sobre tudo isso, né, e pensar que esse investimento todo vai ter que se pagar aí num determinado prazo, né, vai ter que dar um retorno num determinado prazo e que durante esse tempo você vai ter que continuar investindo, né, recursos. E não vale pensar que buscar capital de giro, né, aquelas linhas de financiamento de capital de giro de banco, né, é só para emergência, né, não dá para abrir um negócio pensando em sustentar o negócio com esse capital de banco aí, porque é difícil, o juro é muito alto. No Brasil é um absurdo, né? Juros aqui é sempre muito caro. Mas, de qualquer forma, parabéns, né, para ele, para a Daiane, para o pessoal aí já empreendendo, fazendo tanta coisa legal. E acho que o caminho é esse mesmo. E a gente vai aprendendo no processo, né? Sempre faz parte. Ninguém vai acertar tudo, sempre faz parte do processo o aprendizado, né? Assim mesmo que funciona. Mas e o próprio planejamento, né? Vezes... Como é que é? Desculpa, eu te interrompi. Que assim, o próprio processo de planejamento, né, quando você planeja e quando você não alcança, por isso que eu achei muito interessante, né, a frase que deu o título da matéria da revista Exame, que planejar é obrigatório, mesmo que nada aconteça como planejado,
Por quê? Porque o processo de planejamento implicou avaliar, né, uma série de variáveis de cenário, e quando não dá certo, quando o planejamento não se concretiza, você sabe qual foi a base que você planejou e qual foi a variável que não deu certo. E aí você sabe onde você mexe para mudar. Agora, se vai por tentativa e erro, vou tentar assim, não deu certo. Agora vou tentar desse jeito, não deu certo. É muito mais difícil de você ter resultado, né? Então, esse pensamento, essa visão sistêmica e de planejamento é fundamental quando você pensa, especificamente, a gente está falando de gestão financeira, né? É fundamental ter essa visão. Não, sem dúvida, até no caso dele... no caso dele, cortou um pouquinho, mas no caso dele, até ele precisa pensar, colocar tudo sempre entre aspas, na ponta do lápis, né? Que a gente sabe que não é na ponta do lápis, mas mínimo no Excel, né? De pensar, por exemplo, ele está falando de comprar estoque, né? Onde é que ele vai armazenar? Qual é o custo para armazenar esse estoque? Vou comprar um veículo. Como que isso se compara com se você vai comprar um veículo, talvez você tenha que fazer um seguro, e você tem a compra do veículo, então você tem que colocar esses custos, tem gasolina, tem isso, como isso se compara com outras alternativas? Por exemplo, alguém fazer a entrega, ou não, uma entrega terceirizada, ou um carro alugado, ou, sei lá, N alternativas, né? Então, essas várias comparações têm que ser feitas, né, para você ver os possíveis cenários e saber o que vale a pena fazer, o que não vale a pena fazer. Aí cada negócio é muito particular também, e tem várias coisas para se levar em consideração. Mas acho que o caminho, sem dúvida, é esse mesmo, né? Que eles estão fazendo, de buscar informação, de cada vez mais estudar, e aí eu falo tanto de estudo formal, como né, dos cursos em geral, mas também leituras, tudo que você puder aprender vai ser útil, vai formando, você vai vendo, você vai tendo ideias, vai desenvolvendo novas ideias, né? Então, isso é muito importante. E a gente tem algumas máximas aí em finanças, para o caixa é rei, né? A gente sempre tem que estar de olho, né, na medida do possível, né, para preservar o caixa. Ele colocou bem aqui, só está difícil de ter uma previsão de custo com combustível, toda semana aumenta. Mas, de certa forma, se toda semana aumenta, já é uma previsão, né? Você já pode colocar na sua previsão que vai ter uma média de aumento, muito provavelmente, como vem tendo. Né? Então... E aí a gente pega outra máxima, né, que temos em finanças, né, que custo é como unha, né? Se você não cortar, ele cresce. Tem que estar, né, toda hora ficando de olho no custo, até porque custo é a única variável que está sob controle da empresa, né? A receita é uma variável muito ampla, né? Envolve, além de fazer uma boa precificação, as oscilações de mercado. Então, nem sempre aquelas provisões de vendas, por motivos diversos, podem acontecer. Então, conhecer profundamente a estrutura de custos é uma competência essencial do gestor financeiro. Então, assim, conhecer a estrutura de custos de tudo que a empresa trabalha, custos fixos, variáveis, diretos, indiretos. Então, saber por quê? Porque nesse momento de pandemia, se deram bem aquelas empresas que conseguiram entender quais eram os custos que ela poderia cortar sem comprometer a sobrevivência da empresa. Porque as empresas primeiro tiveram que sobreviver, para depois estabilizar, para depois pensar o que é que eu faço quando a economia começar a retomar. Então, se você conhece muito bem a sua estrutura de custos, você sabe onde você consegue cortar custo sem você cortar uma artéria, né, uma artéria principal, né, da empresa, que vai fazer a empresa, se você cortou uma artéria, e vai sangrar até morrer.
né? Então, a segunda máxima, né, Luiz, que a gente compartilha, né? Custo é como unha, né? Você tem que estar sempre cortando, né? Porque senão sempre tem alguma coisinha para cortar, algum desperdício que a gente pode evitar, algum processo que a gente pode melhorar. É muito importante pensar nos processos, né? Tanto operacionais como financeiros, todos os tipos de processos que envolvem a empresa, sempre dá para melhorar alguma coisa, né? Então, isso é uma coisa para a nossa reflexão. Mas em falar em cortar, né? Eu acho que a gente já está aqui com os nossos. Já passamos os 40 minutos, né? Que é o que o pessoal. 41, o pessoal pediu para a gente. Então, talvez a gente tenha que fazer qualquer hora aí um Excelência 2, aí, né? Alguma coisa, um segundo, né? Para continuar. Mas eu queria agradecer muito a participação do pessoal, agradecer também sua participação, que é uma palavrinha rápida final aqui. Que a professora Márcia quer falar uma última colocação, pessoal, para a gente encerrar. Olha, eu queria agradecer muito o pessoal que está aqui com a gente, né? E a gente vai ter outras, né? Outras lives como essa, outras webinários, então fiquem atentos na divulgação. Foi muito bom ter vocês aqui, né? Parabéns, principalmente Marques e a Dani, né? Que tem aí a Daiane, né? Que tem o seu projeto de empreendedor, né? E dizer para vocês que, assim, finanças não tem outro jeito, né? É você se manter atualizado no que está acontecendo, né? Foi muito bom estar aqui com vocês, agradeço muito, Luiz, pelo convite, agradeço a Unisa e parabenizo a Unisa, né, por dar essa oportunidade para abrir para a comunidade essas discussões, né, que nós estamos tendo. Muito bom. Então, obrigado e até uma próxima oportunidade.